Olá, galera. Primeiramente, um bom dia a todos. Que Deus abençoe grandiosamente esse dia. Bom, hoje, nesta manhã do dia 27 de junho de 2019, estou eu aqui pensando em todas as bênçãos que Deus fez em nossas vidas e grandemente Ele tem trabalhado em nós, né? Só pela oportunidade de estarmos mais um dia de vida, saúde, ao lado das pessoas que amamos, de nossos familiares, né? Já é um grande privilégio. E queria relatar um fato aqui. Ontem eu estava falando com uma amiga e contando sobre uma história de superação na presença de Deus. E após eu fiquei pensando nessa situação. E falei, poxa, por que não compartilhar, né? Então, pois bem, Paulo vivia com sua família, sua esposa e uma filha. Tinha uma família comum e vivia uma vida de paz. Trabalhava, trazia o sustento para sua casa e todos eram felizes. Paulo conheceu uma jovem mais nova que a sua esposa e decidiu abandonar a sua família para assumir aquele relacionamento. Então Paulo abandonou sua esposa, sua filha Elisa de 6 anos e foi morar com aquela jovem, bem mais nova que ele e mais nova que a esposa. Os anos foram se passando, a esposa de Paulo, após essa triste situação, trabalhou muito para criar sua filha e com aquela dificuldade, com a decepção de perder o marido, 2 anos após ela adoeceu. Adoeceu com câncer. Então ela veio a falecer. E aquela criança, Elisa, de apenas 8 anos de idade, até então, o pai não queria nem saber da filha. O pai nem ao menos ia visitar a filha. Estava vivendo com aquela moça que ele assumiu abandonando o seu casamento. Uma tia distante de Elisa adotou a menina e Elisa foi morar em uma cidade distante. E Paulo nunca deu as caras. Elisa foi crescendo com aquela decepção de ter perdido seu pai, de ter perdido após a sua mãe, e aquela mágoa ficou no coração de Elisa, pois a sua mãe adoeceu pela decepção que passou, pela separação e o abandono do seu pai. E aquela mágoa foi a corroendo como um câncer. Os anos foram passando e Elisa, com aquela decepção, passando por dificuldades, decidiu estudar, vencer na vida para tentar afagar aquela mágoa, para tentar esquecer aquela situação. Pois bem, Elisa fez faculdade, Elisa fez mestrado, doutorado. Aquela menina abandonada venceu na vida. Mas aquilo não era tudo. Elisa, trabalhando em uma empresa, sendo supervisora, tendo um cargo de confiança, e ali com aquela mágoa, ela amarga, ela entristecia todas as pessoas em sua volta, pois não conseguia ter uma vida de paz. Os anos foram passando, Elisa teve a oportunidade de ler a palavra de Deus. Começou então uma intimidade com a palavra de Deus que até então ela desconhecia, não tinha interesse, pois a situação de Elisa, em muitos momentos, ela culpou a Deus por permitir. Pois bem, ela começou a ler e leu sobre o filho pródigo. No filho pródigo, o filho pede ao pai todos os bens e vai embora. Gasta tudo o que tem, esbanja, vive as noitadas e após o dinheiro acabar, os amigos se apartaram. E o filho pródigo se viu numa situação de calamidade.
foi cuidar de porcos. E ali ele comia junto com os porcos. Então o filho pródigo disse: os jornaleiros do meu pai têm uma vida melhor do que eu, comem e bebem do bem e do melhor. Vou lá até meu pai pedir para que ele me trate como um de seus funcionários. O filho pródigo foi ao encontro do pai. E muito antes dele chegar ao pai e dizer essas palavras, o pai o avistou distante. E foi até a ele de braços abertos e o recebeu. E fez uma grande festa em comemoração àquele filho que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então Elisa ouvindo, lendo essa história, ela sentiu no coração que para que aquela mágoa saísse, ela tinha que perdoar o pai dela. E aos poucos, aquela situação, a palavra de Deus foi comovendo o seu coração. Então veio um desejo muito forte no coração de Elisa de procurar o seu pai. Em contrapartida, Paulo, que vivia com aquela jovem, ele envelheceu. Chegou um momento que começou a adoecer, e aquela jovem que ele tinha assumido não o assumiu diante das dificuldades e da doença. Chegou o momento que Paulo se viu em um asilo onde constantemente se perguntava e pensava sobre a decepção que ele causou em sua ex-mulher e na tua filha, que ele nem sabia se estava viva ou não. Os dias foram passando naquele asilo. Paulo, com câncer terminal, continuamente se lamentava pela situação. Sendo ateu, não confiava em Deus, mas ficava se lamentando e aquilo corroendo ele por dentro. Corroendo, pensando, porque naquele momento, naquele instante, Paulo estava sozinho. Elisa, com aquelas leituras da palavra de Deus, o Espírito Santo comovendo o seu coração, ela decidiu, em um dado dia, ir atrás de seu pai. Ao saber que ele estava no asilo, ela foi no asilo atrás dele. Ao adentrar naquele asilo, ela se encaminhou até um quarto e viu um senhor idoso de frente para uma janela em uma cadeira de rodas, magro, sendo consumido por aquele câncer. Quando ela reconheceu que era o seu pai, ela fez uma oração. Ela orou a Deus, pois aquela tristeza que ela sentia naquele instante veio à tona. Então Elisa se decidiu e colocou a mão no ombro do seu pai e disse: pai. Seu pai, ouvindo aquela voz, com muita dificuldade, se virou para ela e com lágrima nos olhos disse: Elisa, exatamente neste momento eu olhei para o céu e disse: se realmente existe Deus, traga minha filha aqui para eu pedir perdão. Sua filha, naquele instante, o abraçou e disse: pai, existe Deus, eu te perdoo. Às vezes passamos por situações parecidas, né? Carregamos mágoa por falta de coragem de pedir perdão, por falta de coragem de se aproximar de pessoas que realmente têm sentido em nossas vidas. Às vezes estamos distantes do pai, da mãe, de um irmão. E o que a palavra do Senhor nos ensina é perdoar, ser perdoado, exercer o perdão. A palavra de Deus nos ensina a amar acima de tudo. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o teu inimigo. Orar por ele. Desejar o teu inimigo,
aqueles que não querem o seu bem, o melhor. Porque amar quem te ama é fácil. O mundo todo ama quem ama. Mas amar o seu inimigo é um exemplo clássico de Jesus. Jesus, naquela cruz do Calvário, sendo crucificado, disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos. Fiquem todos com Deus.